Olá, eu me chamo Sônia Riel, aluna do primeiro ano do Paulo Freire. Hoje eu vim falar para vocês um pouco que a gente está trabalhando no projeto de vida com a professora Videane. Eu vou comentar sobre a entrevista chamada Oprah e Viola, um especial Netflix, onde fala de Viola Davis, uma mulher negra, atriz, com 58 anos de idade, produtora e escritora norte-americana. A primeira pergunta que a Oprah faz para Viola na entrevista é quando ela começou a escrever o livro e o porquê. Ela começou a escrever o livro chamado Em Busca de Mim durante a pandemia, quando ela estava um pouco perdida em si mesma, sem saber quem ela era e o porquê ela chegou onde ela chegou. E a primeira coisa que ela comenta sobre o livro é sobre o racismo e o bullying na escola que ela sofreu. Mas que com 8 anos de idade, ela saía com muita pressa da escola quando batia o recreio, porque tinham as crianças, os meninos, especialmente os meninos, que corriam atrás delas com tijolo e chamavam de crioula feia. Eles se sentiam muita raiva naquela voz daqueles meninos, e quanto mais eles gritavam crioula feia, mais ela corria. E foi aí que ela desenvolveu uma baixa autoestima muito grande. Ela se sentia realmente feia com aqueles comentários, se sentia incapaz e impotente. A terceira coisa que ela fala do livro é sobre seus pais, que é o Dan Davis e a mãe Alice. O Dan Davis, ela chama ele de severo e violento, mas também o primeiro homem que amou ela. Ele estudou até o 5º ano e fugiu da sua casa com 15 anos. A sua mãe, ela diz que ela é muito guerreira e fiel. Ela trabalha como doméstica e em empresas. Os pais da Viola foram desafiados pelo racismo, pobreza, vício e o abuso. A quarta coisa que ela mais passou e que ela comenta na entrevista é a pobreza. Ela fala que a casa onde ela vivia com as irmãs, o gesso caía da parede, elas sempre estavam com fome, não tinha água, tinha muita infestação de ratos. E quando a cidade onde elas viviam era cidade com muito frio, então quando vinha a nevada, a água congelava no cano e elas não podiam banhar, não tinham acesso a nenhuma água. Ela fala que uma professora foi ao encontro da mãe para perguntar por que ela e os filhos passaram uma semana sem frequentar a escola. E a mãe falou porque não podia mandar os filhos porque não tinha água para lavar as roupas e nem para banhar. Foi aí que a professora pediu desculpas sem saber a situação dos filhos e ajudou a ela e a família. Outra que ela fala, um momento marcante que ela fala que passou, foi quando ela presenciou uma briga entre a mãe e o pai, onde ela presenciou uma violência doméstica, que o pai chegou alcoólatra e jogou um copo de vidro na mãe dela. Ela fala que foi um momento de muita violência na família dela, um momento que ela ficou com muito medo, porque aquilo era o pai dela, mas também era uma pessoa muito violenta. Outro momento foi o momento da carreira dela mais marcante. Ela diz que ela foi para um evento de crianças carentes e o Ron, que foi o coaching dela, que ajudou ela na carreira de atriz, ele foi falar um pouco como é ser ator. E nisso, ele perguntou quem quer ser ator. E várias crianças levantaram a mão. Ele foi falando como é difícil ser ator, como é complicado. E quanto mais ele falava com a dificuldade, mais as crianças iam abaixando a mão. E a única mão que ficou ainda levantada foi a dela. Então foi ali que começou a carreira de Viola Davis, a que conhecemos hoje como uma grande atriz. É muito importante nós alunos termos acesso a esse tipo de documentário, esse tipo de livros, esse tipo de comentário, porque a gente olha uma atriz, uma atleta, um professor, um empresário e fica, uau, essas pessoas são realmente muito incríveis. Nem imagino o que elas passaram para chegar até ali. E é muito importante a gente conhecer essas histórias, como a da Viola, uma mulher que passou por muita coisa, mas hoje ela conseguiu superar aquilo e hoje ela é muito reconhecida na sua carreira. Então é isso, gente. Muito obrigada.